Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Grande BH em Pauta dessa semana vai abordar o mau comportamento dos cidadãos com os bens públicos e particulares. Vandalismo é um mal que traz não só prejuízo para o bem danificado, mas também para quem paga imposto e quem não tem nada a ver com isso, né? Quem circula pelas ruas da cidade, por exemplo. Hoje nós vamos falar sobre a destruição recorrente em pontos de ônibus, placas de sinalização e outros bens relacionados ao trânsito. Nem necessariamente o vandalismo tem que estar associado a bem cultural. É mais triste quando está, mas essas pequenas coisas aí referentes à nossa mobilidade, à praticidade da vida no dia a dia dentro da cidade, acho que elas acabam sendo sentidas mais a longo prazo, né? Imediatamente, de uma certa forma, mas paradoxalmente a longo prazo, porque só quando você precisa usar um orelhão, por exemplo, o que hoje em dia é cada dia mais raro, né? Mas eventualmente você vai precisar, é que você sente a falta quando você tem lá um fone arrancado, um orelhão quebrado, porque não está funcionando com o cartão de telefone, enfim. Ou quando a chuva te pega num ponto de ônibus, ele não está com telhadinho ou não está com aquelas proteções na lateral, né? Exatamente, ou quando você precisa ver para onde o ônibus vai. Bom, enfim, é uma série de problemas que são causados por gente que não tem o que fazer. Mas nós vamos conversar agora sobre esse assunto com José Carlos Ladeira, que é da Diretoria de Desenvolvimento e Implantação de Projetos da BH Trans. Zé Carlos, bom dia. Bom dia. Eu estava falando de uma coisa tão bacana que é cinema e agora vamos ter que falar de uma coisa chata dessa. A gente muda de assunto com uma frequência impressionante e o ouvinte já está acostumado, né? Às vezes você vai do êxtase ao inferno de uma palavra para outra, você tem toda a razão. Mas é um negócio que é inevitável que a gente converse sobre isso, porque eu não sei se está aumentando, Zé Carlos, se está diminuindo. Qual que é a percepção de vocês da BH Trans que cuidam diretamente desse patrimônio, né, que são os pontos de ônibus, os abrigos de ônibus principalmente? Qual a percepção que vocês têm? Tem aumentado, tem diminuído o volume de... Não tem aumentado, não. São novos itens, né? Cada coisa que a gente coloca de novidade na cidade é uma coisa a mais, infelizmente, que a gente tem que pensar na depredação. Às vezes a gente diminui o conforto do usuário, do cidadão, porque sabe que vai ser vandalizado. Então, você vê muita coisa que vamos dizer, uma novidade de alguns anos. Os gradis que separam, que direcionam os pedestres, os abrigos de ônibus. Teve uma crise grande aí do furto de cabo de semáforo. Quer ver, você sai de casa de manhã, às vezes o semáforo está apagado, vai ver, foi os cabos elétricos que foram furtados, a sinalização, as placas indicativas, as placas de regulamentação. É uma coisa aquela história, né? O dinheiro que é revertido, o dinheiro do cidadão, que a gente tem que empenhar em manutenção, poderia ser um novo investimento, né? Em vez de estar mantendo, poderia estar expandindo, mas infelizmente isso acaba acontecendo. Você tem noção por região da cidade, onde há um volume maior de depredação? Tem. Infelizmente, por exemplo, de furto e depredação, coisa de vandalizado, é na região ali do Boulevard, Praça da Estação e ao longo da Via Expressa. No começo da Antônio Carlos, coisa. Agora de ponto de ônibus, dos abrigos, né, que a gente chama, principalmente foi lembrado aí agora das coberturas, isso está na cidade inteira, ao longo dos corredores. Não muito na área central, porque querendo ou não, ela está mais vigiada, mais gente passando, e uma depredação que a pessoa, às vezes, todo mundo sente, todo mundo cuida, né? Então está mais localizado ao longo dos corredores da cidade. Agora, a BH Trans, a Prefeitura de forma geral, a polícia também, recebe muita denúncia de depredação. As pessoas hoje, quando veem alguém depredando um bem público, elas estão ligando para falar que tem gente depredando e tudo mais? Não, Luiz Fernando, infelizmente não. Mas a BH Trans, que é o agente responsável por isso na cidade, né? A gente procura o seguinte, o que é questão de furto, a gente abre uma ocorrência policial. Sim. E tem obtido algum sucesso. E não tem a polícia, a gente sabe, não é a demanda, o foco principal da polícia correr atrás disso, mas de vez em quando pega e daí acaba aquele problema. Agora, de depredação, a imprensa é o detector do coisa, vamos dizer que é a imprensa e mostra para os outros, né? Essa conversa que nós estamos tendo aqui, serve para os ouvintes, está pensando o seguinte, aquilo que é público não é porque não tem dono, né? É porque é de todo mundo. E passa a cobrar, né? De cada um, do próximo, ele mesmo não agir daquela forma, e de cobrar de quem ele vê depredando, desde uma lixeira, você citou bem os antigos orelhões, né? Que eu acho que era a maior vítima, era o orelhão.
do coisa que está acabando na cidade por questão de uso, né? Que pouco uso mesmo. Tem diminuído. Agora, você falou um negócio que é muito certo, a polícia acaba não dando prioridade, isso por motivos óbvios, né? A gente tem tanto problema de violência mais séria do ponto de vista humano, né? O ser humano, a preservação da vida tem que vir em primeiro lugar mesmo. O problema é que a gente precisa tentar mudar de alguma forma essa mentalidade mesmo, né? De classificar como menos ou mais importante uma coisa ou outra. É crime, ponto final, né? Isso mesmo, eu falo isso também. Mas isso é difícil, porque a gente sabe que o efetivo não é suficiente para tanto. Mas acho que as pessoas, de uma forma geral, que tinham que se conscientizar e começar a vigiar o bem público como se fosse delas, né? Tomar posse mesmo, né? Isso aí que você está falando, se cada um de nós incorporar isso no dia a dia, nós estaríamos caminhando para o paraíso, né? Bom demais essa fala sua, porque é isso mesmo que a gente pensa. E a gente vai nos esforços aqui e pensando, se você falar os números, o cidadão sente tocado, né? Por exemplo, só de questão de semafórica, grupo focal, que é dos bonequinhos, ou do carro mesmo, mais cabo, em 2012 nós gastamos R$140 mil para repor. Quer dizer, seria um investimento em outro lugar. De placa estragada, R$75 mil. Quanto custa um abrigo de ônibus? Eu não sei te dizer. Nós temos dois tipos na cidade. Esses maiores, é uma troca que a cidade fez há mais tempo, quer dizer, incorporou ao patrimônio público e tem uma empresa que explora a publicidade e ela é responsável pela manutenção. Mas custa. Agora, esses menores que a Begatrans implanta, custa por em torno de R$1.500. Pois é, vamos muita pensar... grana para ser depredado. Claro, né? Pois é, mas isso que eu ia dizer, vamos, porque eu quero fazer até uma conta muito simples. Se o menor custa R$1.500, vamos supor que o maior custe R$10 mil. É 10 mil reais. Não, mas é um valor expressivo, mas eu acho que não chega a tanto. Pois é, mas se fosse 10 mil, você disse que só de cabos, semáforo, etc., foram gastos R$280 mil. Não, 140 mil reais, as coisas gerais ligadas a semáforos, grupos focais e cabos. É muita coisa. Pois é, seriam 10 abrigos, né, pelo menos, né, desse maior. Isso. Ou se fosse contar um abrigo menor... Seriam 10 abrigos, 100 abrigos, né? 140 mil, só o gasto com abrigo, que nós gastamos R$51 mil em manutenção, só com abrigo, seriam mais 60 abrigos na cidade, ou 40 abrigos na cidade. Pois aí a gente reclama, e ouve muito as pessoas reclamando, da falta de abrigos, né? Isso. Que há muitos pontos de ônibus que as pessoas ficam expostas ao sol, expostas à chuva, e até o sereno, quando é à noite, né? E tudo mais que poderia ser evitado. Isso. Mas isso aí tem uma notícia boa, viu, que está no programa de governo do prefeito e nós estamos seguindo, nós vamos expandir o número de abrigos na cidade. Não tá programado, tal. Agora tem uma lógica também, porque não é toda calçada que cabe o abrigo, sabe? Então nós já desenvolvemos esse menor de coisa e vão adaptando as coisas, porque a gente estima que Belo Horizonte tem 9.200 pontos. Nesses aí, a gente vê a potencialidade de 3.500 abrigos. Nós temos mais de 2.000 já. Quer dizer, porque o abrigo ele tem a função maior dele para o embarque, né? Sim. Quando tem ponto no bairro, no fim da linha, que acaba sendo só de desembarque. Então, nesse aí diminui a necessidade do abrigo. Mas nós vamos expandir. Mas eu acho que muita coisa que está sendo feita, isso a gente sabe que está, eu até costumo dizer muito isso aqui, todo mundo sempre fala isso, né, em qualquer lugar, mas a gente leva isso aqui muito a sério. Quando a gente tem que criticar, a gente critica mesmo, claro, a gente enche o saco. Mas quando tem que elogiar, a gente elogia também. E uma coisa que tem sido feita é uma tentativa que a gente nota de regularizar essa questão, pelo menos da informação sobre o horário dos ônibus. Bacana isso. Muita coisa sendo feita. Um trabalho bacana. Infelizmente, você passa por vários... O cara teve o trabalho de comprar um spray para ir lá pichar o negócio. É duro isso, né? Mas se a pessoa começar a poder confiar no horário do ônibus, né, que o ônibus vai passar naquele horário, ou ela conseguir ver lá que falta X minutos para o ônibus chegar, como tem alguns pontos no centro, ela vai usar menos o abrigo, inclusive, também, né? Vai diminuindo a necessidade de se usar esse abrigo, que ela já chega na hora que ela vai embarcar. Programa melhor, né? Isso você deve ter notado, a gente tem o que a gente chama do infoponto, que eu falei que eles fazem a pichação, é aquele que é um cartaz protegido numa estrutura de aço e está ali com o itinerário dele e o quadro de horários. Agora, o avanço disso é isso que está sendo implantado na cidade, ainda está nas primeiras etapas, mas está sendo implantado, que é o sistema inteligente do transporte coletivo, né? Que você vê alguns pontos nas linhas, tem 3 linhas pilotos que ele já tem informado eletronicamente, tem um display no ponto que ele indica a linha 9210,
faltam 3 minutos para ela passar nesse ponto. Qual o próximo do ponto? Já tem alguns pontos que já estão dotados dessa tecnologia. Isso é essencial. Que é o futuro que a gente espera para a próxima. É um negócio Agora possível. A gente tem que pensar, que tipo de display que põe, que tem o vandalismo, isso tudo que a gente faz de investimento na cidade hoje, infelizmente a gente tem que pensar nessa turma que não tem a consciência do que é público. Bom, de começar a dar cadeia, começar a doer no bolso deles, as coisas vão começar a mudar, viu, Zé Carlos? Obrigado pela entrevista. Nós conversamos com o Zé Carlos Ladeira, que é da Diretoria de Desenvolvimento e Implantação de Projetos da BH Trans. Bom dia para você. Obrigado por participar conosco desse primeiro dia aqui do Grande BH em Pauta. Obrigado, e foi uma matéria bacana que nós conversamos aqui. Muito jóia, muito obrigado.